diferentemente do que aconteceu nos outros anos, né, nós achávamos que no final de 2018 o governo federal publicaria algum tipo de medida provisória na busca de aumento de arrecadação, ou na criação de um novo tributo, ou na unificação do PIS e da COFINS, ou também, como se falou muito em 2018, sairia uma medida provisória para buscar a tributação sobre lucros e dividendos. No entanto, nada disso aconteceu, mas a gente tem como traçar algum tipo de perspectiva para 2019. Como é que a gente pode fazer isso? Primeiro, a gente tem que entender como é que está sendo composta essa equipe de transição do governo Temer para o Bolsonaro, né, o nosso novo presidente, e de onde vêm essas pessoas, esses economistas, esses juristas que estão estudando o nosso sistema tributário. Todo mundo quer um sistema tributário que seja mais simples e que desonere tanto a folha de salários, né, os empregos, como a própria atividade empresarial, o que vai fazer com que o nosso PIB cresça, e crescendo o PIB todo mundo, a arrecadação aumenta, todo mundo ganha, tanto o governo quanto o próprio cidadão. O que a gente pode dizer de interessante em relação a essa equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro e do nosso ministro, então, Paulo Guedes? Primeiro, que eles têm alguma relação direta ou indireta com o IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Avançadas. E aí é interessante buscar no IPEA qual é a mentalidade e o entendimento deles sobre a reforma tributária. Qual é o sistema que a IPEA estuda hoje e que eles têm como sendo um bom sistema tributário? Dá para se dizer que não é nada muito diferente daquilo que a gente já vem estudando, daquilo que a gente já viu na proposta do próprio deputado Luiz Eduardo Rauli, na proposta que existe do Bernardo Api, em que nós teríamos o quê? Uma junção de tributos, nós teríamos a eliminação do PIS, da COFINS, do IPI, de algumas CIDs, e a criação de um IVA federal, que é um imposto sobre valor agregado federal. Então nós teríamos a diminuição de número de tributos no âmbito federal. Em relação ao ICMS, o interessante é que o IPEA, ele cria um IVA estadual que pode contemplar tanto o ICMS, que é o Imposto sobre a Venda de Mercadorias e Prestação de Serviços, junto com o ISS-QN, que é o Imposto de Prestação de Serviço devido ao município. Uma outra informação também que saiu nos últimos dias, tanto publicado nas falas do ministro Paulo Guedes, quanto no próprio novo secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, é de que o Simples Nacional, esse regime tributário destinado às pequenas e microempresas, ele poderia acabar. Eu não acredito que isso vá acontecer. Buscando novamente o entendimento do IPEA, a gente percebe que se entende que no Simples Nacional e no lucro presumido, que são dois regimes tributários mais simplificados, eles entendem que existe uma distorção em relação às demais empresas. Isso, na minha opinião, é óbvio, sim, eles são diferentes, mas não significa que, por exemplo, no lucro presumido, as empresas não tenham uma carga tributária tão alta como se tem no lucro real. O que acontece é que no lucro presumido e no Simples Nacional, nós temos um sistema tributário de mais fácil compreensão e de mais fácil pagamento, com menos obrigações. Então, por mais que se busque mudar o Simples Nacional ou o lucro presumido, eu não acredito que a gente vai ter a eliminação desses dois regimes, porque são regimes que funcionam muito bem, que agregam muitos empregos e geram uma boa arrecadação no nosso país. Para terminar, eu também ouvi falar bastante que o secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, ele diz que não vai ter mais nenhum refis daqui para frente, que ele vai alterar a legislação e esses refinanciamentos das dívidas tributárias federais, isso não viria mais a acontecer. Bom, esse sempre foi um desejo da Receita Federal, isso também não é uma novidade. A gente sabe que a Receita Federal tem um posicionamento contrário ao refis, porque entendem que esse tipo de perdão de juros, perdão de multa, eles estimulam aqueles mal pagadores a continuarem não pagando os tributos. No entanto, outros estudos demonstram que hoje no Brasil a carga tributária ela é tão alta que se de tempos em tempos não existir algum tipo de válvula que permita com que aquele contribuinte que não foi bem num ano e que deixou os tributos a serem pagos, que acumulou uma dívida tributária, ou a empresa vai fechar, e aí também não é bom para a arrecadação federal, porque essa empresa vai fechar e ela não vai ter condições de pagar esses tributos. Por outro lado, se vem um refinanciamento, essa empresa tem alguma chance de permanecer ativa, pagando uma parcela sobre a dívida que ficou paga. Então, para fechar em relação a 2019, nós temos
sim que acompanhar essas perspectivas, é possível que a gente tenha uma alteração em termos de reforma tributária. Não acredito que essa reforma tributária seja tão drástica, né? Eu acho que o nosso país ainda não está preparado para ter uma mudança tão grande, mas sim entendo que alguns tributos tendem a desaparecer, como é o caso do PIS e da COFINS, vão ser unificados. E também acho que evolui em 2019 a questão de uma legislação sobre a tributação da renda, mexendo tanto no imposto de renda da pessoa física quanto no imposto de renda sobre lucros e dividendos.